Olá, aqui é Sheila Pereira, Master Coach, e esse é o programa Transformação. Olá pessoal, mais um episódio do programa Transformação. Eu estou aqui novamente com os meus colegas Altair e Daviane, meus colegas coaches, e hoje a gente vai falar sobre PNL. Isso aí. E aí, gente, me contem, vamos falar um pouquinho para o pessoal entender o que é essa tal de PNL que tanto se fala, né? A sigla significa o que exatamente? PNL, Programação Neurolinguística. Muito bem. Tem muito a ver como nós pensamos, como nós falamos e como nós agimos. Então, nós somos igual a um computador. Se nós nos programarmos a nossa mente, o nosso pensamento, nós podemos ter o resultado que a gente quer. Então basta a gente entrar na nossa programação. Né? Sim. Nós temos muitos recursos. Então a PNL nos mostra o quanto a gente tem de recurso para conquistar nossos resultados, nossos objetivos. E a história da PNL, como é que é, Davina? Como é que ela surgiu? Bom, a PNL surgiu em 1970, com o Richard Bandler. Ele era um matemático e o foco dele era estudar a parte da computação. Ele tinha um amigo esse amigo tinha muitos conhecidos que eram terapeutas. E ele começou a observar como é que esses terapeutas trabalhavam. E ele viu que, repetindo alguns comportamentos, algumas ações, se conseguia ter resultados muito semelhantes. Então, ele acabou conhecendo o John Grinder, que era um professor de linguística, com uma habilidade muito grande em estudar e aprender línguas rapidamente. Sim, que foi onde eles se conheceram e eles juntaram essas duas habilidades, e desenvolveram aí a nossa maravilhosa PNL. E aí nesse ponto eles entenderam que qualquer pessoa consegue ter os resultados que quiserem. Basta fazer o que as pessoas fazem. Então, isso que eles estudaram, essa modelagem, entender qual é o comportamento das pessoas. E se a gente essa pessoa, E se a gente repetir esses comportamentos, a gente consegue resultados muito parecidos. Porque às vezes a gente comenta, o povo, não vamos considerar o povo, a população comenta, aquela pessoa consegue tudo, o que ela tem de diferente dos outros? Às vezes não é nem dinheiro, não é nem posses, nem grandes possibilidades, mas ela acaba conseguindo. Então a gente vê que tem algo a mais aí que a PNL estuda, É um extra, é um plus que através desses estudos a gente chegou à conclusão que realmente faz, digamos, entre aspas, milagres. Através do nosso pensamento a gente consegue. A PNL ela traz uma forma diferente da gente pensar, da gente conhecer, se conhecer, saber como a nossa mente funciona. Sim. E através das técnicas e das ferramentas a gente conseguir atingir os objetivos que a gente quer. Sim. E como é que a gente pode usar a PNL, pessoal, no dia a dia, assim? Como é que a gente pode inserir ela nos nossos objetivos, mas a partir da nossa rotina diária? Como é que isso poderia acontecer? Para mim, eu uso todos os dias, A gente usa e todas as pessoas usam, mas às vezes não se dão conta, E quando a gente descobre os recursos que a gente tem, a gente usa com mais facilidade para nossos resultados. Eu uso muito quando eu me acordo, como se eu fizesse uma programação mental. Então eu já começo a acreditar em coisas boas, começo a mandar para o meu cérebro pensamentos positivos, possibilitadores e por qualquer dificuldade que eu tenha durante o dia, que me sirva de lição. Então isso é uma programação. Então eu vou me deparar durante o meu dia com vários desafios. Com certeza. Mas eu estou preparado, que eu sou capaz de ultrapassá-los, Então isso é uma programação. Eu uso essa técnica dentro do meu processo de coaching de emagrecimento, da gente escolher como vai ser o nosso dia, Se um dia de céu, um dia de inferno. E aí os clientes de coaching, eles trazem muito isso para dizer, inicialmente me parece uma coisa ridícula, eu estar programando, mas quando eu me deparo com os problemas, quando eles chegam a acontecer, eu penso, não, só um pouquinho. Eu defini lá no início do meu dia que eu não queria que fosse assim.
ou que pelo menos eu vou saber tirar proveito dessas situações, né, e sair melhor do que eu entrei, né? Então isso é muito bacana, realmente é uma técnica que funciona muito bem. Funciona. E aí, Daviane, como é que a gente pode utilizar? Tu tem alguma experiência para nos contar? Eu tenho bastante... Pra mim, a PNL, existe uma vida antes e após a PNL. É verdade. Isso é um fato, né? Então, nós concordamos. Quando a gente... que nem tu comentaste, muitas vezes as pessoas utilizam a programação neurolinguística, a PNL, e nem sabem que estão utilizando. Né? E foi aprendendo porque foi modelando alguém, né, que ela viu fazendo e que viu que estava dando resultado, né? E acaba utilizando. Então, para mim, isso foi um ponto de corte na minha vida, conhecer o divisor de águas. Né? Então, primeiramente, eu usei ela muito para mim, para trabalhar coisas para mim, para poder atingir os meus objetivos, mudar a minha forma de pensar, principalmente mudar a forma de entender como o outro funciona, né? Porque tem um pressuposto da PNL, que é todo comportamento tem uma intenção positiva. Então, para mim, esse foi o marco. Né? Esse fez eu entender muitas coisas que aconteceram na minha vida, às vezes pessoas que tu acaba não te dando muito bem, né? Porque tu não concorda com algumas coisas que as pessoas fazem. E isso fez eu entender que aquela pessoa está fazendo o melhor que ela pode e aquilo é um comportamento que para ela, né, dentro da visão dela, tem uma intenção positiva. Então isso para mim foi o divisor, assim. Para mim é o pressuposto que manda, né, na PNL é esse. Né? Só complementando o que a Daviane está falando, e quando a gente entende isso, a gente sai do julgamento, né? Então a gente aumenta o nosso respeito pelo outro e diminui o nosso julgamento. Isso aí fica muito leve, né? Fica muito leve, muito bom para a relação, nós e os outros. Com certeza. E eu acho interessante a gente comentar, né, nas várias vezes que a gente se encontra para falar de PNL, daquelas palavrinhas que a gente ensina as pessoas a não utilizarem, porque elas têm um poder, entre aspas, né, negativo no nosso cérebro. Quais são elas? Uma das... para mim são três muito fortes, né, que eu sempre digo para as pessoas: evitar falar no que não se quer. Eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas o que você quer? Então, focar no positivo. Eu quero isso, eu quero aquilo. Então, isso já dá uma mudança de pensamento, de energia, né, para quem acredita em energia. A palavra tentar, também a gente usa muito a palavra tentar, e a palavra tentar, ela é uma palavra que nos possibilita 50% de acerto ou de erro, e está tudo bem para quem está comunicando e para quem está recebendo a comunicação. Quando eu tiro essa palavra tentar, eu estou me comprometendo com o resultado. Então eu vou fazer, eu não vou tentar. Eu posso ter dificuldades e não conseguir executar toda aquela tarefa, aquela missão, mas eu fiz de tudo que eu poderia fazer para realizar. Então eu me comprometo. E eu sinto o comprometimento do outro também quando ele tira a palavra tentar. E para mim a palavra mais forte que a gente substitui na PNL é a palavra difícil, né? Difícil e complicado. Essa aí literalmente é uma barreira. Quando alguém fala difícil, é limitante. E quando tu coloca desafiador, a palavra desafiadora, tu se coloca também, tu está sendo desafiado para te conquistar, para te fazer, e também tu tem essa energia também do outro lado também, né? Então, desafiadora é uma palavra possibilitadora. Então, para mim são três palavrinhas assim que é muito forte, simples, né? E tem um resultado fantástico. Queres acrescentar alguma coisa? Para mim, a não utilização da palavra não. Não. Né? O não, então eu sempre procuro trocar as frases por algo que seja do lado positivo, então eliminando a palavra não. E uma outra palavra que eu utilizo muito também é ainda. Como que eu utilizo essa palavra ainda? Por exemplo, o Altair chega pra mim e diz assim: eu não consigo andar de bicicleta. Altair, tu não consegue andar de bicicleta ainda. Né? Até com que ele desenvolva essa habilidade e ele consiga andar de bicicleta. Todos nós temos todos os recursos que precisamos dentro de nós. Pode ser que a gente não tenha encontrado eles, não tenha acessado eles, mas nós temos. Por exemplo, para andar de bicicleta, né, Altair? Temos os braços, temos as pernas, né? Temos a bicicleta, então falta andar de bicicleta. Então, para mim, essa palavra, no final de uma frase, ela tem
Um poder, um né? poder muito Gera um grande. poder. Né? É isso aí. Só para complementar, tem outra palavrinha que ela é muito utilizada e ela tem um efeito de apagar o que se falou, que é a palavra mans, né? A gente fala, a gente dá um elogio para a pessoa, que é a pessoa maravilhosa e coisa e tal, mas tu falhou nisso. O que coloca depois do mans é que fica registrado na nossa mente. Então a gente tem que cuidar muito o que a gente vai colocar, não que a gente não vai usar, mas muito cuidado. Quando a gente usa a palavra mans, o que vem anteriormente, ele fica apagado, porque é muito forte. Mans, e vem a frase, vem aquele sentido ali que fica muito registrado na nossa mente, né? Inclusive em avaliações de escola, né? Quando eu trabalhava na minha função como nutri em escolas, as diretoras, né, pontuavam muito isso. Quando vocês forem, né, fazer a avaliação de um aluno, vocês não podem colocar o must, por justamente isso que tu falou, né? Está evoluindo bem, é um bom aluno, mas conversa demais. Acabou, o pai só enxerga conversa demais, não vai enxergar mais nada. Verdade. Então é uma palavra muito forte. E eu acrescentaria, ainda puxando a brasa para o meu coach de emagrecimento, a palavra perder. Né, que tudo a gente brinca, né, que tudo que a gente perde acha. A perda é muito dolorosa, né, ela é vista como uma dor muito forte, ninguém gosta de perder nada. E quando a gente diz, perdi peso, por exemplo, quanta alegria perdi peso, o cérebro de alguma forma ele vai interpretar isso como algo negativo, né? Talvez não conscientemente, mas inconsciente ele entende, quero de volta, é meu, me pertence. Né? Então eu acrescentaria essa palavrinha. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa em termos de PNL? Técnicas, ferramentas, existe alguma que vocês poderiam... Técnicas e ferramentas existe bastante. Eu acho que a Daviana também, depois ela pode complementar, eu uso muito, né, as técnicas da PNL no meu processo de coach. Porque às vezes a pessoa chega numa situação que ela não enxerga mais nada na frente e ela não enxerga possibilidades. Sim. Então a gente tem vários recursos, várias ferramentas que possibilitam ela enxergar o recurso interno. Como a Daviane comentou, nós temos muitos recursos e quando a gente não tem, a gente pode criar, a gente tem essa facilidade de criar. E na PNL tem uma frase muito interessante que tudo que um ser humano consegue, eu também consigo. Então, que nem o exemplo que tu falou no início, se aquela pessoa está bem sucedida, está próspera, eu posso entender que eu também posso chegar naquele resultado. Sim. Basta eu fazer o que tem que ser feito, né? Eu tenho que usar meus recursos, eu tenho que ver minhas habilidades, minhas capacidades, mas a PNL diz que qualquer ser humano consegue fazer o que as outras pessoas fazem também. A gente falou muito aqui de palavras, né? De como a PNL, através das palavras, a gente pode conquistar. Mas quando a gente fala através dos atos e ações, né? Talvez essa comunicação corporal, existe alguma coisa dentro da PNL que vocês poderiam exemplificar, assim, como a pessoa se comunica, né, programando a sua mente através dessa, né, dos gestos, enfim. Existe. Quando a gente fala da linguística, né, a linguística ela é a comunicação tanto verbal quanto a não verbal, quanto a comunicação interna, né? Nós temos aquela comunicação interna, com né? certeza. Aquela que fala com a gente todo dia e às vezes fala até alto demais, né? Tem vezes que eu tenho que baixar um pouco o volume dela. Então toda essa forma da linguística, ela faz, é como a gente capta as informações. Então, por exemplo, eu posso estar conversando com a Sheila faz uma carinha ali de nojo, eu vou achar que ela não está gostando do que eu estou falando, né? Então é uma forma de se comunicar. Exatamente. E é uma forma que muitas vezes a gente faz, muitas vezes não, a gente faz isso sem perceber, né? Às vezes a gente automático, é automático, né? Aquele olhar assim, tu olha, né? Quantas vezes a gente não conversa com as pessoas só pelo olhar? É uma forma de se comunicar também. Exatamente. Então, e a comunicação verbal é a comunicação, é a menor comunicação que existe, né? Ela é em torno de 7%, a verbal. Sim. Então, para ver como a gente se comunica com o corpo, com a nossa face, né? Com os nossos movimentos. Sim, com certeza. É muito maior do que a parte verbal mesmo. Gente, nosso programa está se estendendo bastante, a gente tem assunto aqui para muitas e muitas horas. Então nós vamos encerrar por aqui. E vocês curtem, comentem, compartilhem e aguardem os próximos episódios que vamos continuar assuntos semelhantes a esse. Muito obrigada pela presença de vocês. Querem deixar as redes sociais? Vamos deixar as redes de vocês? Sim, pessoal? Tá, o meu Face Altair Baptista e o Instagram Altair Baptista Coach.
Isso aí, Daviane. Meu Face, Daviane Araújo, e o Instagram, @DavianeA. Ok, assista o nosso programa Transformação. Um grande abraço. Casa de Carnes Costelão, onde você encontra suas carnes para o dia a dia. Frango, suína, bovina, linguiças e muito mais para o seu churrasco, com a família e os amigos. Casa de Carnes Costelão, na Avenida Lupicínio Rodrigues 299, Loja 2. Telefone 3402-2009, na Coab, em Guaíba.